Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Duas Mentes. Meu nome é Leandro, eu sou psicólogo e hoje eu quero deixar um alerta para algumas pessoas que procuram terapia, tá com alguma dificuldade, problemas emocionais e ouve falar de coisas que podem resolver o problema facilmente, basta você fazer isso, ou libere seus traumas, desbloqueie seu cérebro em 2 meses, coisas desse tipo. Eu tenho ouvido muitas propagandas a respeito de terapias alternativas, né, que sugerem uma mudança de hábito, uma cura, muitas vezes, de traumas, de coisas sérias, em pouco tempo. Algumas propagandas estabelecem até o mesmo número de sessões. É, resolva seus problemas, libere seus traumas, desbloqueie os seus cérebros em 4 sessões, 5 semanas. Eu queria fazer um comentário a respeito disso. A ciência vem estudando o cérebro há muitos anos, há décadas, né? Os últimos anos, né, a última década, mas os últimos anos, a ciência tem evoluído muito no que diz respeito à neurociência, estudo do funcionamento do cérebro, a desvendar como é que funciona certas ligações neuronais, como é que certos transtornos se desenvolvem, o efeito das medicações no cérebro, o efeito de substâncias no cérebro. Um exemplo disso é a cafeína, que vira e mexe tem gente criticando e em outros momentos ela é vista como algo positivo, né? Enfim, vitaminas e coisas assim. A ciência vem estudando isso com bastante afinco. O cérebro é um universo, não tem como alguém prometer uma cura em 2 semanas, 5 sessões, coisas desse tipo, assim, tempos breves, prometer a cura de coisas sérias. Gente, para e pensa, com tantos anos, a medicina estudando, neurociência estudando, a psicologia estudando, com tantos estudos, como é que de repente alguém descobre algo assim e esse conhecimento está ali na mão só dessa pessoa? Esse conhecimento foi desenvolvido como? Como essa pessoa chegou a esse método? Né? Então, assim, questione. Tudo que é fácil demais tem que ter uma pergunta por trás. Peraí, mas isso é confiável? De onde é que veio isso? Eu vejo gente gastando dinheiro, depositando expectativa, esperança em coisas que muitas vezes vai deixar a pessoa pior. Terapia, tratamento psiquiátrico, geralmente são condutas de longo prazo, né? Uma depressão, ela não surge da noite para o dia. Um transtorno de ansiedade, é, transtornos emocionais de uma forma geral, tendem a ser algo que é desenvolvido ao longo do tempo, desenvolvido ao longo da infância. Eu ouço muito isso relacionado a traumas emocionais, traumas de infância, né? Traumas de infância. A pessoa desenvolveu um trauma baseado em toda uma infância traumática que ela viveu, conflituosa com os pais, ambientes violentos. E aí chega alguém e promete para você que em 4 sessões, 5 semanas, 8 semanas, ela vai eliminar esse trauma da sua vida, algo que vem de todo o seu desenvolvimento como pessoa. A infância é a base da formação da personalidade de todos nós. Então, uma pessoa que tem um trauma de infância, principalmente coisas que não foram eventuais, coisas que dizem respeito ao decorrer da infância, a vivências de longo prazo, isso são coisas que estão na base da sua formação. Não são coisas simples. E aí alguém chega e promete que vai eliminar isso de uma forma simples, sem esforço. Então vamos pensar, vamos ser coerentes. A terapia
ela, mesmo terapias, métodos mais práticos de terapia, terapia comportamental, né, ela vai exigir um tempo para que o terapeuta consiga construir uma metodologia com o paciente e que o paciente consiga aplicar essa metodologia na vida dele, porque a vida de cada um é diferente, né? Já começa por aí, uma pessoa que promete uma cura de uma forma genérica, basta tantas sessões, tantas semanas e você estará curado, ela não está levando em consideração a gravidade do seu problema, ela está considerando que o seu problema é tão grave quanto o de qualquer um. E não tem como eu saber disso sem conversar com você, sem avaliar a sua situação. Cada ser humano é único, é singular. Então, a terapia precisa de um tempo para que seja desenvolvido o vínculo com o terapeuta, para que o terapeuta entenda os detalhes, né, a singularidade da problemática do paciente e possa aplicar coisas pertinentes a essa singularidade, a essa característica específica desse paciente. Isso vai levar um tempo, para cada um é um tempo, para cada paciente é um tempo, para poder assimilar isso, para poder aplicar isso. E o resultado disso vai levar algum tempo também, para se desfazer alguns nós, né, para aparar algumas arestas. Isso vai levar algum tempo, e para cada um vai ser um tempo diferente, de acordo com os problemas, da formação da pessoa, da dinâmica da pessoa, da vida da pessoa. Então, isso tem que ser ajustado paciente por paciente. Se alguém me promete algo que vai ser resolvido como foi resolvido o do meu amigo, já tem algo errado. Eu já tenho que desconfiar disso. Além disso, a terapia obrigatoriamente vai colocar a pessoa em contato com questões dolorosas, vai colocar a pessoa em contato com feridas, porque a terapia ela pode ser vista como uma forma de curar feridas. Se eu não entrar em contato com essas feridas, como é que elas vão ser curadas? Eu vou ter que mexer em coisas que doem, eu vou ter que mexer em memórias doloridas, memórias incômodas. Quando alguém busca uma terapia, um tratamento, que ela basta fazer isso ou aquilo, sem ter que entrar em contato com essas coisas, sem que ela própria não tenha que fazer nada, é uma forma confortável de eu pensar em resolver o meu problema. Eu sento aqui, o terapeuta vai fazer algo, né? E pronto. E em poucas semanas eu estou resolvido, eu estou curado. Se fosse fácil assim, a humanidade estava todo mundo feliz, não existia depressão, não existia transtorno de ansiedade, o mundo não estava do jeito que está. Então, tentar fugir do encarar o problema, o encarar é estar cara a cara com o problema. Eu tentar fugir dessa situação e procurar métodos alternativos só vai fazer com que eu gaste mais tempo, mais dinheiro em coisas que não vão me levar a lugar algum e que vai adiar esse encontro inevitável meu com o meu problema. Eu preciso estar de frente com ele e resolver, não tem jeito. Isso não é uma coisa ruim, é desconfortável, mas não é ruim, porque esse encontro, esse mexer na ferida, é colocar as coisas em ordem, é jogar fora o lixo que está acumulado, é devolver para quem é o dono as coisas ruins que colocaram na gente, é reconhecer também na gente coisas que a gente não enxerga e se resolver, se tornar uma pessoa melhor, deixar de cometer certos erros que a gente vem repetindo ao longo da vida. Não tem como isso ser feito sem trabalho. Não tem como isso ser feito sem tempo disponível. Se eu não dispor tempo para lidar com essas coisas, esses problemas continuarão lá. Eu já vi pacientes que gastaram muito dinheiro num método mágico, miraculoso. Eu não vou citar aqui para não expor, né, a situação específica do paciente, mas era um método em que a pessoa não precisava fazer nada, ela só tinha que ir até lá e o terapeuta ia fazer um procedimento e em poucas sessões, 4 ou 5 sessões, a pessoa estaria curada. E essa pessoa,
que eu estou citando, ela tinha uma depressão que ela carregava ao longo da vida inteira, praticamente. Problemas familiares seríssimos. Questões emocionais trazidas da infância. Era uma situação complexa. E a promessa foi essa. O valor de cada sessão era R$ 4.000. R$ 4.000 por sessões, 4, 5 sessões, as quais ela não precisaria fazer nada, e esse terapeuta ia fazer um procedimento que ia eliminar esses problemas emocionais, eliminar as dúvidas, eliminar os traumas. Gente, isso não existe, esse tipo de mágica. Quem me dera existisse, eu gostaria mesmo que existisse. Seria incrível. Qualquer um poderia ir lá e em pouco tempo está resolvido. E as pessoas seriam melhores e o mundo seria melhor. Então, muito cuidado com essas promessas. Procurem pessoas qualificadas. Tem inúmeros tipos de terapias alternativas. Procure saber quem é a pessoa, quanto ela estudou para fazer aquilo, qual é a qualificação dela. Um psicólogo estuda 5 anos para poder se tornar psicólogo. Esse é o tempo da faculdade de psicologia. Em 5 anos, a gente estuda muita coisa, mas a maioria sai da faculdade com a sensação de que ficou faltando coisa ainda. Tem muita coisa a ser aprendida no que diz respeito à formação de personalidade, transtornos mentais. Tem muita coisa. Em 5 anos, a faculdade não dá conta de te apresentar tudo que tem que ser visto. Você sai com uma sensação de que você sabe o básico. E aí muitos se especializam. Procuram uma área de especialidade que interessa e se especializa depois. Eu sou neuropsicólogo e ainda sou especialista em psicopatologia. Eu procurei essas formações porque me interessavam. Então, um médico psiquiatra, ele estudou todo o período da faculdade de medicina, 6 anos, se especializa depois em psiquiatria, 2 ou 3 anos. Se ele fizer residência, tem 1 ano a mais. Tudo isso para poder lidar com os problemas emocionais. No caso do médico, está preparado para receitar a medicação adequada, verificar a reação do organismo, como é que seu cérebro reage a determinadas substâncias. Todo esse estudo é para poder capacitar, e mesmo assim, muitas vezes a gente fica em dúvida. A maior parte desses terapeutas que têm fórmulas mágicas, que têm métodos rápidos e práticos de resolver os problemas, se você for olhar, o preparo deles são cursos de 2 meses, cursos de 1 semana. Eu já vi terapeuta formado em curso de 1 final de semana, um curso de imersão, 1 final de semana em tempo integral, e o cara está preparado para ser um terapeuta. Cuidado com isso, cuidado. Saiba em quem você está depositando a confiança de expor os seus problemas, de abrir o seu coração. Isso pode ser muito perigoso. Em muitos casos, a gente recebe pacientes no consultório e nas clínicas psiquiátricas que passaram na mão de pessoas assim e saíram de lá pior do que chegaram. Então, procurem profissionais qualificados. Saiba quem é que está te tratando. Não acredite em fórmulas mágicas. É triste, mas a realidade é essa. A realidade não é legal. A realidade é que as coisas demoram para ser resolvidas, muitas vezes não são, e são difíceis de resolver. Mas é possível, vale a pena tentar. Mas o caminho mais curto não vai te levar onde você quer chegar. Eu queria deixar esse alerta aqui. Eu tenho visto muita propaganda, eu tenho ouvido muita história de pessoas que pegaram esse tipo de atalho e o resultado não é bom. Então, hoje era um desabafo e ao mesmo tempo um alerta. Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigado para quem assistiu o vídeo e até a próxima.